como uma outra coisa que pai e mãe marca negativo, que pode marcar positivo. Você já viu, Douglas? Na hora de brigar, a gente briga na frente dos filhos e se conserta dentro do quarto. Os filhos têm o registro da briga, mas não do perdão. Mas não tem o registro do perdão. Meu irmão, já que se consertou, chama o seu filho. A gente não tem noção do impacto que tem numa criança um pai dizer assim, ó. Às vezes o camarada pode dizer, Douglas, brigou na frente dos filhos, um filho de 5, 6, 7, 8 anos. Brigou, o pai nervoso, 10 horas da noite. Eu vou embora, eu me arrependi de ter casado, não deveria nunca nem ter estado com você, você é um problema pra minha vida, eu vou embora, não ponho mais o pé nessa casa. Ele sai, bate a porta, vai. Entra aquele medo na criança, o pai vai embora, o pai falou sério e ele acredita. Aí o cara vai, senta num banco, numa praça, essa casa dele, se tem praia na casa dele, vai lá. Meia-noite, ele se vê que ele tá todo errado, todo arrependido, ele volta. Entra no quarto, pede perdão pra esposa. Os dois namoram, porque aquela namorada, depois de um perdão, parece que ela ganha um outro estágio. E no outro dia acorda os dois bem. Vão pra mesa do café, os dois estão de bem, mas pro filho tá. Poxa, o pai não foi embora, mas ele vai, ele falou que vai. Aquele medo tá ali dentro. Como que resolve isso? Douglas, não é difícil. Uma conversa. Já perdoou. Filho pode ter 4, 5. Filho, papai estava nervoso ontem, falou que ia embora. Mas o papai ama a mamãe. Papai nunca vai te deixar. O papai tem planos contigo para o futuro. Nós vamos mudar de casa um dia junto. Então, você precisa tirar o medo, porque ali a orfandade entra. Então, não são coisas, Douglas, inalcançáveis, sabe? Não são coisas inalcançáveis. Outra coisa que acontece no mundo de um pai e de uma mãe crente. Às vezes o camarada hoje ele está com 20 anos de crente. E o filho dele está com 15, 16, 18 anos, eu não sei. E ele hoje vai liberto da religião, entendendo melhor o reino de Deus. Ele está uma outra pessoa, ele é um outro pai, ele é uma outra mãe. Mas ele olha para o filho de 15, 16, 14 anos e vê que o filho não consegue desfrutar desse pai de hoje. Por quê? Porque dentro do filho está o pai da primeira infância. Entendi. Agora ele precisa criar um plano estratégico de tirar. De renovação de pai. Renovação. Ele tem que tirar aquele pai da primeira infância, para o filho poder desfrutar desse pai de hoje. E como ele faz? Seja estratégico nisso. Às vezes são só conversas, Douglas. Porque tem coisas que hoje, mais maduro, olhando para trás, eu jamais falaria ou faria o que falei e fiz com meu filho. Porque hoje eu penso diferente. Mas eu não avisei para o meu filho. Eu não falei para ele que eu penso diferente. Mesmo que atitudes novas tem aqui, senta. Eu lembro quando eu sentei com a minha filha para falar para ela. Quando eu entrei no quarto dela aos 5 anos de idade, 5, 6 anos, que eu tirei tudo que era da Disney de dentro do quarto dela. Eu botei fogo no fofão, eu botei fogo na colchazinha da Mônica, porque a Mônica era rebeldia. Eu botei fogo no edredom da Minnie, porque a Minnie não sei o quê. O tapetinho do Bob Esponja, que ela achava lindo. Bob Esponja era 2, não sei, era um problema. Enfim. Depois, obviamente, essas coisas, elas não me governavam mais. Eu sentei esse filho. Sabe aquele dia assim, eu sei que você, de certa forma, sabe que o pai pensa diferente hoje. Mas eu queria te dizer, me perdoa que eu invadi a tua vida. Eu não considerei você. Em nome de Deus, eu invadi, eu arranquei. Eu vi que ela lagrimou. Então, vá no seu filho. Hoje você é uma mãe com uma fé mais apurada, mais aperfeiçoada. Você é um pai com uma fé mais apurada, mais aperfeiçoada. Lembra dos registros, dos marcos que você deixou. Volta, senta com teu filho, com a tua filha. Faz reparo ali, deixa ele saber que você não faria o que você fez aquele dia. Deixa ele saber que hoje você jamais falaria o que você falou naquele dia. Deixa ele ouvir. Essas coisas não são tão difíceis. Elas estão dentro de você, elas não estão do lado de fora. Muito bom. Você que está na janela do 25, 35, entenda que isso não é um aconselhamento pastoral. Isso não é um conselho. Entenda
que o casamento é a proposta da revelação de Deus sobre Cristo e a igreja. Quando Deus levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão, rasgou no lado Adão e saiu a sua esposa. E quando Deus levou a Cristo na cruz, ele foi morto, rasgou ele no lado, saiu água e sangue. Ali nasceu, pelo sangue de Cristo, pela água da palavra, nasceu a sua esposa, a igreja. O casamento é a proposta de Deus para revelar Cristo e a igreja sobre a face da terra. Então você pode fazer muito tipo de evangelismos. Agora, o evangelismo maior que você pode oferecer para a terra é sobre Cristo e a igreja. E isso é o casamento, ele escolheu para isso, para revelar a Cristo e a igreja. Por isso que Paulo diz que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e a igreja. Esse feminismo, muitas vezes hoje se movimentando dentro da igreja mesmo, isso é só um extrato de uma igreja que quer viver separada, independente do seu marido. Os casamentos da igreja revelam como está Cristo e a igreja. Eu vou repetir isso aqui. Os casamentos dentro da igreja revelam como está Cristo e a igreja. Naqueles dias, aonde é o maior número de quebra de aliança na história de Israel, quebra de aliança matrimonial na história de Israel, foi nos dias de Oséias. O que Deus falou? Oséias, eu quero mostrar para esse povo como está o meu casamento, eu como marido, e Israel como esposa. Vai buscar uma prostituta. Ele foi buscar uma prostituta. Entendi. Deu dignidade para ela, deu honra para ela. Daqui a pouco um dia ele amanhece, cadê? Ela estava no prostíbulo de novo. Imagina Oséias dizendo, Senhor, posso chamar os apedrejadores? Ele disse, não, vai lá. Resgata ela. Eu sou o marido de uma mulher só. Vai lá, resgata ela. Então, quando Deus quis revelar a condição dele de marido, Israel de esposa, ele mandou um camarada casar. Deus falou quando Deus quis revelar que a sua esposa, Israel, estava morta espiritualmente, ele chamou Ezequiel e disse, Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Está escrito dessa forma. Falou-me Deus assim pela manhã, minha esposa morreu à tarde. Porque os casamentos revelam como está Cristo e a igreja. Então, se queremos restaurar Cristo, o amor de Cristo e a igreja, vamos precisar revelar isso nos nossos matrimônios. Então, a minha oração é que se a minha geração não fez bem esse papel, você que está na janela 25, 35, que você entre e cumpra essa missão de revelar Cristo e a igreja a partir do teu matrimônio, aonde muitos filhos semelhantes a Jesus estarão ali. Eu li um livro que é muito bom, chamado O Caminho Menos Percorrido. Eu lembro que foi a cantora Laura Solgueres que me indicou. É um livro de psicologia e tal, e ele vai fazendo uma construção, e até dentro de algo que você disse, que hoje, quando você olha para a maioria dos problemas que as pessoas estão passando, uma das raízes é pela pessoa não compreender o seu valor, né? A pessoa não compreende quem ela é em Deus, e é por isso que ela faz escolhas tão ruins. Tão baratas. Faz tão baratas. Tão baratas, né? Porque o seu valor é mínimo, então é por isso que ela tem relacionamentos tão ruins e permanece neles, porque ela não entende o seu valor. E aí ele começa a mostrar que a construção de valor acontece dentro de casa. Que essa criança, ela está compreendendo o seu valor, né? Então o papel de um pai e uma mãe é revelar o valor para essa criança. E ele diz, mas como isso é feito? Aí ele complica, porque ele fala, isso não é feito por palavras simplesmente. As palavras ajudam, claro, mas isso é feito por tempo. A criança compreende o seu valor por tanto de tempo que é dado a ela. E atenção, né? Lógico, tempo com atenção. E aí ele diz isso, então eu falo, filho, você é a coisa mais preciosa da minha vida. E ele tá lendo no meu dia a dia que o meu tempo vai mais pro Corinthians, mais pro Flamengo do que para ele. E ele tá lendo, ele tá vendo, e eu posso falar quanto eu quiser. Ele tem uma outra linguagem que ele tá percebendo
o seu valor. E ele vai crescendo. E a criança não vai questionar, pai, você me desvaloriza. Não, a criança está feliz da vida, dando pirueta e só lendo. Eu entendi, meu valor é pequeno, eu não valho muito, então eu vou organizar minha vida baseado nesse meu valor. Então, para os pais que estão aqui, e isso é real em relação à esposa, isso é real em relação ao marido. Então, se a gente não for para a base e compreender a importância daquilo que Deus confiou a nós, que é a família, a importância que Deus confiou a nós, os filhos, e rever a forma que a gente está vivendo, lidando, e a nossa rotina, e o nosso tempo, nós vamos só repetir isso para a próxima geração. Aquilo que você valoriza, você celebra. E o que você valoriza, se valoriza. Sim. E uma coisa que testemunha valor são 3 elementos. Para aquilo que você valoriza, você dá tempo, dinheiro e atenção. Tá. Tempo, dinheiro e atenção. Tempo, dinheiro e atenção. Porque às vezes você dá o dinheiro para pagar a van para buscar o teu filho, mas aquela semana que você estava em casa, dava para ir. Dava para ir. E você não precisa fazer muito. Você que tem um filho, vou dar uma dica para você. Você que o filho vai de van. A cada 15 dias, se puder uma vez por semana, a cada 15 dias. Não faça isso sempre no mesmo dia, não. Porque senão ele fica esperando. Mas uma vez por semana, a cada 15 dias, aparece do nada, antes da van e busca. Marca. Sabe, a gente tem marcos negativos, tenha marcos positivos.